Olá, aqui é a Vivi Varaldo, eu sou uma trabalhadora da luz e nesse espaço aqui eu utilizo para compartilhar experiências, tudo aquilo que eu for recebendo aqui do divino que é para falar e trazer mais nitidez aí para o seu processo de despertar espiritual. Eu senti muito de trazer, uma experiência que eu tive muito profunda, que está acontecendo na minha vida ainda nesse momento. Esse vídeo, já quero deixar claro que ele não é uma aula, ele também não tem discursos religiosos. Isso não tem a ver com instituições nenhuma. Vem baseado nas minhas experiências com a espiritualidade e nos meus estudos. É um testemunho de um processo espiritual que eu tenho vivido, um processo de rendição de fé. Talvez, se você chegou nesse vídeo, não seja por acaso. E talvez também você esteja passando por algum chamado parecido com esse que eu estou vivendo. E esse vídeo, ele também é atemporal, então pode ser que você esteja vendo ele exatamente no momento em que você precisa ouvir isso. Existe uma frase de Jesus que sempre foi muito conhecida, mas que às vezes a gente não entende de verdade. Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será acrescentado. Durante muito tempo eu ouvi essa frase, mas só recentemente comecei a entender o que ela significa realmente. É um significado que veio como um download assim, em mim, de entendimento no meu coração. Porque quando a gente escuta falar sobre reino de Deus, a gente procura isso e busca isso do lado de fora do nosso coração, né? Em instituições, em pessoas, em mestres, né? E o reino de Deus é um estado de consciência. Essas memórias, elas tentaram ser apagadas, mas com todo esse movimento energético de regeneração do planeta Terra e da transição planetária, pessoas, que se comprometeram aí com um propósito maior do plano divino, de fazer participar dessa regeneração da Terra, estão sendo despertas com o apoio que não dá pra gente negar, que do invisível, né? Porque coisas surreais começam a acontecer, né? Eu tenho tido experiências assim de manifestações mesmo, visões, revelações, conversas com pessoas que já se foram, que estão na minha egrégora de apoio, né, a essa missão, a esse propósito, que nada mais é que a gente conseguir ancorar frequências mais elevadas aqui no planeta Terra, vivendo aquilo que o nosso coração sente de viver, os nossos propósitos, o plano de Deus para nós. E é quando a gente começa a viver esse propósito, né? É quando a gente descobre que existe uma presença divina dentro de nós. É quando você descobre que eu sou Cristo também. Eu sou um Deus, eu sou uma deusa. E desde o ano passado eu comecei a viver algo muito intenso no meu caminho espiritual. E eu comecei a receber muitas ativações no meu corpo, no meu campo energético, essas visões, revelações e situações que pareciam assim pequenas no cotidiano, mas que carregavam mensagens muito claras da espiritualidade, as chamadas sincronicidades, né? Revelações sobre a minha própria vida, que eu também fui entendendo ao longo dos meses e estudando também, que essas revelações, elas vêm antes de acontecer sobre a nossa vida como uma forma de preparação para que a gente se prepare mesmo para aquilo que vai acontecer. Então, você começa a ver sinais de como que você tem que se comportar dentro de uma situação que vai vir logo ali na frente. Às vezes dias, às vezes meses,
As coisas que eu recebi em julho do ano passado, elas estão fazendo sentido na minha vida apenas agora. Porque a linearidade do tempo, ela não é linear, né? Então, assim, quando você acessa esse lugar, você começa a acessar essas realidades que vão te trazendo essas revelações como uma guiança mesmo de Deus, da espiritualidade, para que você cumpra o seu propósito. Lembre de quem você é. E quando você lembra de quem você é, não tem como você desviar do caminho do propósito, se apegando firme a esse processo de comprometimento que você fez com Deus, né? Antes de vir aqui para a Terra. De realmente se firmar em se posicionar como viver como Cristo, né? Ter uma vida como Cristo. E é algo extremamente desafiador, mas a nossa ancestralidade, ela já veio preparando o caminho para nós aqui na Terra. Então, que dá uma honra enorme no coração de pensar nos meus pais, nos meus avós e de tudo que eles passaram, de toda aquela densidade que eles passaram, para que hoje eu possa viver de uma forma mais tranquila do que eles vieram e acessar os estudos, a me trabalhar, a evoluir, para conseguir atingir essa consciência, né? Que sim, todos nós temos essa capacidade de atingir essa consciência crística e sustentar essa energia. Porém, é extremamente desafiador. A gente sabe que no mundo existem muitas distrações que tiram esse contato com a nossa intuição, né, que é com o nosso eu superior, com o nosso Deus, né, com a gente mesmo. É o que Jung trouxe aí dentro do processo de individuação, que dura até o último segundo da nossa vida, né? E quando a gente encontra uma nova forma de viver, é uma paz, é uma confiança. Eu falo que cada onda de processo de despertar que eu vivo aqui, vivo no coletivo também, pelos trabalhos que eu faço, né, com radiestesia para o planeta Terra, vem uma nova confiança, parece que é um upgrade, sabe, de confiança no divino, de viver esse reino, né, dos céus na minha vida aqui, né, e honrar o que Deus mostrou para mim em visões, revelações, que não foi só uma confirmação, em várias vezes, que é aquela vida que eu mereço ter, né? E que eu vou me trabalhar infinitamente porque eu vi o que Deus tem preparado para mim. E o que eu quero trazer nesse vídeo é como acessar isso, né? Porque se você está assistindo, ouvindo até aqui, esse vídeo ele é para você, né? Tem 3 semanas que eu tenho sentido assim, você precisa orar e vigiar, jejuar. E aí eu falei, nossa, mas eu não sei orar. Engraçado eu falar isso, né? Eu falei em voz alta, assim, inclusive. Porque tem 5 anos que eu trabalho com a espiritualidade, trabalho com Theta Healing, com a energia da criação. E eu não, nesse momento, eu não me lembrei como é que orava, né? E aí pedi, né? Falei isso, clamei isso e logo em seguida, assim, o universo, em sua infinita sincronia e sabedoria, que o nosso Deus Pai, ele é muito misericordioso, né? Ele olha para nós e fala, nossa, essa filha precisa de ajuda, deixa eu mandar aqui uma matéria no YouTube, que é a única rede social que eu tenho hoje, né? Uma reportagem falando sobre alguns padres que estavam rezando o rosário enquanto a bomba de Hiroshima explodiu lá e esses padres sobreviveram. Foi bem perto do lugar que eles estavam que a bomba explodiu e o lugar ficou intacto. E eles, além de sobreviver, nunca tiveram problemas de saúde com a radiação.
E ali eu entendi o que Deus estava falando comigo, né? É o rosário que você tem que rezar. E aí, quando eu comecei a rezar, conforme foram passando os dias, que é uma meditação, né? Para meditação dos mistérios da vida de Jesus, né? Então foi muito de encontro com as coisas que eu estava vivenciando, outras experiências espirituais assim surreais, né? E lindas ao mesmo tempo, me preparando para um momento muito desafiador que eu passei. Que se fosse em outra fase da minha vida, aquilo teria partido do meu coração infinitamente e eu demoraria muito tempo para me recuperar. Mas não foi isso que aconteceu. Eu já tinha entendido que eu tenho esse Deus a recorrer, né? Então eu enxuguei as minhas lágrimas e me lembrei disso. Falei assim, pera que eu tenho contato com Deus. Ele vai me mostrar o melhor caminho. E eu fechei os meus olhos e pedi qual que era a melhor e mais elevada forma de resolver aquela situação. E veio uma solução assim de Deus mesmo, que quebrou meu ego. Assim, eu nunca teria pensado sozinha sobre isso, sabe? Realmente a ação que veio dessa orientação e de toda a preparação que eu já estava fazendo antes, evitou assim coisas muito desastrosas, caos externos desnecessários, né? Que acabam criando karmas aí para nós e faz com que a gente atrase, né, essa transição planetária. Então eu entendi ali como é que se faz isso, né, de conseguir canalizar isso da espiritualidade, seja de um antepassado seu que já não está mais aqui e que com certeza está aí tentando conversar com você e te orientar, porque a gente não está abandonado aqui nessa terra, né? Todos os nossos problemas, tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente, Deus está olhando, né? A nossa egrégora espiritual de ajuda está nos orientando o tempo todo através dessas sincronias. A gente tem 2 olhos para fora e um dentro, né? A nossa glândula pineal. E esses 2 olhos são para também perceber o que é que está sendo colocado de símbolo aí na sua vida, para levar essa informação para esse terceiro olho, né? Que é esse contato com o divino. Estamos muito distraídos. 2 anos atrás eu tive uma visão na ayahuasca que tinha uma mulher lá que estava ajudando lá, ela estava filmando e eu na força, eu olhei para ela e achei um absurdo ela estar filmando a gente, que como assim que aquilo ali que eu estava vendo, que eram revelações incríveis e todo mundo passando seus processos ali, a pessoa estava grudada no celular, aquilo me incomodou profundamente, porque ali eu vi ela como um zumbi. E hoje eu entendo isso tão claramente, né? Vamos sair desse celular. O celular é onde está todas as nossas sombras. O que é que você faz no seu segredo quando ninguém está olhando? Mas Deus está te vendo, a sua equipe da espiritualidade. Nós não estamos sozinhos em nenhum momento. E quando eu estava passando por experiências extremamente espirituais, a ponto de coisas se mexerem na minha casa, para me mostrar, para me provar que realmente era aquilo ali, que eu não estava ficando doida. E não, você não está ficando doido. É só a espiritualidade tentando te mostrar o seu caminho, que é o plano de Deus. E quando a gente se entrega para isso e confia nessa espiritualidade, para aquilo que Deus te prometeu, que vai ser cumprido, que você vai ser honrado, que tudo aquilo que você passou na sua vida, você estava sendo treinada para achar esse reino. E que tudo acontece assim da melhor e mais elevada forma. A gente passa a entender, né? Quando a gente acessa essas lembranças.
Uma coisa que também me vem muito para trazer, que além do rosário, me vieram intuições de banhos com chás, com ervas. Eu tenho várias ervinhas aqui em casa, chazinhos. E aí vem, tipo, faz um chá de tal coisa, toma esse banho. Plantar a minha lua. A minha avó faleceu em abril do ano passado. E semana passada eu tive meu primeiro contato com ela. E agora eu escuto ela o tempo todo. Ela me orientando, me guiando. E aí ela me orientou, planta seu sangue para a cura do feminino. Seu corpo é um portal de cura. Eu me arrependi tanto de não ter tido mais contato com ela aqui na Terra. Mas logo me veio, né? Mas se você tem de outras formas. E aí, para isso, a gente precisa estar vibrando muito alto. Esses banhos, essas intuições, as meditações, orações, tudo faz com que a gente se conecte com esse divino da melhor e mais elevada forma. Porque, olha, gente, o inimigo é ardiloso. E a gente vai ser testado para nos confundir e tirar a gente do caminho do nosso propósito. Perceba o que está te distraindo de você olhar para o seu propósito, priorizar ele, viver ele para manifestar a vida que Deus quer para você. Você sabe? Já conseguiu acessar? Deus já te mostrou a vida que Ele tem para te oferecer no reino dos céus, que está aí dentro do seu coração? Nesse encontro com essa consciência crística? Eu vi para mim e eu tô comprometida com isso. E eu quero que você também se comprometa, porque é o que Deus quer para mim, é o que Deus quer para você. E a gente está aqui para resistir até o fim, como fez Jesus, até o fim, até o último segundo lá pela gente, fazendo a vontade de Deus. Ouvi barulhos aqui na minha casa agora. Bom, é isso. Se esse áudio ele conversou com o seu coração, então ele foi para você e pode ser para outras pessoas também. Envia para alguém que você sentir, que você lembrou na hora que você estava ouvindo. Comenta, traz a sua experiência, para que a gente se sinta menos solitário nesse caminho, porque ele é. Mas a gente tem esse contato, né, com Deus, que é o mais profundo de todos e o mais importante. Eu vou deixar aqui embaixo o link do rosário completo que eu tô acompanhando com o Frei, que eu gostei bastante. Um beijo para vocês, um cheiro.